Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, nesse domingão ensolarado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro e em grande parte do Brasil. Enfim, vamos falar de futebol e não de clima, né? Falar de futebol e falar de Fla-Flu também, porque ontem um Fla-Flu meio xoxo, né? 0-0, oxo. E ó, que tava xoxo também foi o gramado do Maracanã, né? E o Mano Menezes reclama do gramado sintético, que a bola não subiu. Reclama do gramado do Maracanã, que a bola não desceu. Eu tô achando que o problema é igual quando você vai reclamar na concessionária, né? Ó, o carro tá ruim. Eu tô achando que o problema tá entre o banco e o volante, né? Eu tô achando que o problema do Mano Menezes é o próprio Fluminense, é o próprio Mano Menezes, né? Enfim, o Flamengo também reclamou. Fica pra nós, né? O gramado do Maracanã é muito ruim. E vamos falar dessa coragem, desse homem que gosta de correr riscos. E o Botafogo tá para ultrapassar o seu próprio recorde de investimentos em janela de transferência. Mais de 500 milhões, ele prometeu, né? Entre 500 e 600 milhões, muita gente duvidou, mas o Botafogo está muito perto de ultrapassar a marca de 500 milhões em investimentos nessa janela. Realmente, John Textor não está para brincadeira. Ele avisou, e mais uma vez, não acreditamos. O homem não está brincando, né? Vamos falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Peço seu like porque o canal Dois Toques é um canal novo, tem pouco mais de 7 meses de existência e a gente precisa, é claro, da sua moral para chegar aí à marca de 40 mil inscritos. Pra gente é uma marca muito importante, tá? Então, colabora aí com o seu like, compartilhando com geral, comentando, quero saber aí a sua opinião, principalmente no caso da dupla Fla-Flu. Flamengo e Fluminense, 0-0 com cara de 0-0, um jogo num sábado à tarde, um sol danado, oh meu Deus, esse era o jogo para 9 horas, 8 horas, 8h30, né? Enfim, jogo ruim, Fluminense numa situação ruim no Campeonato Carioca, para o Fluminense era importante vencer, né? O Fluminense vai ter que ficar secando aí um monte de gente e tal, e o Flamengo praticamente classificado, né? Ainda tem um jogo a menos, o Flamengo também trocando bastante ali, fazendo o elenco rodar, e o Fluminense segue a sina de não perder para o Flamengo do Felipe Luiz, né? Na verdade foi o único time que ganhou do Flamengo do Felipe Luiz. Um 0-0, um 0-0 xoxo, como eu falei, e que mostrou que as duas equipes estavam insatisfeitas com o gramado do Maracanã. Agora, curioso, né? Reclamaram, entrevistas de jogo, as duas equipes reclamando que os jogadores estavam com dores nas costas, dores nos pés por conta do péssimo gramado e tal. Mas adivinha, Fla e Flu reclamando da gestão do gramado do Maracanã. Sabe quem faz a gestão do gramado do Maracanã? Fla e Flu. Pois é, tá parecendo aquela história, mais uma vez, do Chaves vendendo churros. Eu reclamo comigo mesmo, né? Vocês que fazem a gestão. Vocês que fazem a gestão do gramado do Maracanã. Vocês têm que tomar uma providência e não ficar via imprensa reclamando de vocês mesmos, né? A gestão está incompetente, né? Aliás, o Mano Menezes ele precisa se decidir, né? Primeiro reclama do gramado sintético. Ah, porque foi cobrar escanteio, a bola não subiu. Pelo amor de Deus, né? Agora reclama do Maracanã. Então uma bola não sobe, outra bola não desce. Daqui a pouco a outra bola não flutua. Eu acho melhor você olhar para o seu trabalho, que está muito ruim, né, Mano Menezes? Está muito ruim. O time do Fluminense é muito ruim, não consegue performar. E uma vitória sobre o Vasco não vai iludir os torcedores e mascarar o trabalho que não está sendo feito da melhor forma possível para o Fluminense, tá? O torcedor tricolor anda tendo pesadelos com o Super Mundial da FIFA. Bom, falando em Mundial, né, tem um clube que está querendo investir muito e está investindo muito, pensando também no Super Mundial da FIFA. Esse é o Botafogo. O Botafogo que ultrapassou qualquer recorde da sua história em investimentos em janela de transferências no ano passado e agora, nessa primeira janela de 2025, está muito próximo de ultrapassar 500 milhões de reais em investimentos. Gente, o John Textor é aquele investidor arrojado que não tem medo de correr riscos. Ah, se eu investir X num cara e não render, eu comprei por 10, eu vendo por 20. A gente viu o Botafogo com jogadores comuns, né? Caso do Carlos Alberto, o Botafogo comprou por mixaria. Foi a maior compra da história do esporte.
A gente viu o Janderson. O Botafogo comprou por mixaria de um clube da Bahia da 4ª Divisão Nacional. Foi a maior compra da história do Vitória. E o Botafogo tem feito esses negócios, né? Comprou o Júnior Santos por um valor, vendeu por 5 vezes mais. O Botafogo tem feito bons negócios. Então o John Textor não tem medo de correr risco. Por quê? Quando um jogador atua numa equipe campeã, ele pode até nem ser protagonista, que é o caso do Carlos Alberto. Mas ele fez parte do elenco, e por fazer parte do elenco, o valor de mercado dele vai lá para cima. Então, olha quanto que o John Textor já gastou nessa janela. Eu fiz uma listinha aqui, porque é tanto nome, é tanto número. Olha só, 120 milhões no Wendel, que vem na segunda janela. Tá? 90 milhões no Jair, que vem agora depois do Sul-Americano. 70 milhões no Roleiser, 60 milhões no Arthur, 48 milhões no Juan Cruz, 34 milhões no Jefinho, 10 milhões no David Ricardo, 10 milhões no Léo Link e, se confirmar o que o próprio Grêmio, presidente do Grêmio, falou, né? A negociação está acontecendo, 58 milhões no Nathan Fernandes, que também, assim como o Jair, está no Mundial, no Sul-Americano, perdão, Sub-20 com a seleção brasileira. Então, Nathan Fernandes e Jair podem já sair do Sul-Americano direto para o Botafogo, serem colegas de clube. Né? Somando isso aqui, galera, dá mais de 500 milhões. Isso que o Botafogo está atrás do Bitelo e do Santi Rodrigues. Então, realmente, entre 500 e 600 milhões. O que o John Textor falou realmente está bem perto de se concretizar. Ou seja, para quem achou que o Botafogo estava dormindo no ponto nessa questão de reforços, é claro que o Botafogo em algum momento acordaria, e acordaria bem violento, né? Bem chacal. E está querendo mesmo devorar o mercado. Com esse nível de contratação, o Botafogo é, sem dúvida, o clube mais poderoso financeiramente do futebol brasileiro. Por quê? Porque John Textor não tem receios de correr riscos financeiros. Ele gasta, ele põe dinheiro na mesa. E se tiver que dar um passo para trás, ele vai vender jogadores por um preço maior e vai trazer outros, como ele mesmo disse. Agora é acompanhar aí a chegada de Roleiser, Nathan Fernandes e o caso Bitelo e Santiago Rodrigues, além do treinador do Botafogo, né? Fico por aqui, um grande abraço a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.